Um relatório do Fundo das Nações Unidas para a Infância coloca o Brasil em 6º lugar no mundo na taxa de homicídios de crianças e adolescentes de 0 até 19 anos de idade em 2012. O documento diz que o país registrou 17 homicídios por 100 mil habitantes nessa faixa etária. Em termos absolutos, o relatório diz que o Brasil registrou mais de 11 mil mortes na faixa etária, ficando atrás apenas da Nigéria, com quase 13 mil crimes dessa natureza no período. O Unicef atribuiu no documento como razões principais para o grande número de homicídios de jovens no Brasil o aumento da desigualdade, o acesso a armas de fogo, o alto consumo de drogas e o crescimento da população jovem. E para tratar desse assunto, convidamos o titular da Delegacia de Homicídios aqui de Novo Hamburgo, Enisaldo Plentes, e também o especialista em segurança pública, Charles Killing. Muito obrigada pela presença de vocês aqui na TV. Eu começo conversando com o delegado em relação à nossa realidade aqui em Novo Hamburgo. O senhor tem percebido um aumento no número de homicídios ligado principalmente a adolescentes e jovens? Talvez não com essa intensidade que você anunciou, mas existem sim adolescentes vítimas e também crianças, em razão até da vulnerabilidade dessas crianças. Eu dou até o exemplo famoso aí que aconteceu na Santo Afonso faz há pouco tempo, aí foi antes do Natal, do adolescente Luiz Henrique, de 6 anos, né, foi atingido por uma bala perdida. Então, o que é ali? É um ponto de violento, era de noite, e essa criança estava brincando na frente da casa da avó, quando então foi atingido mortalmente. Evidentemente que depois entramos em ação, a Delegacia de Homicídios trabalhou em cima, acabamos prendendo o autor em Frederico Westphalen, que é o Nego Cris, que encontra-se então preso. Então, o fato foi totalmente esclarecido, mas uma pessoa inocente morreu. Crimes contra a criança acabam chocando mais, né, delegado? Acabam chocando, né, porque a coitada da criança brincando na frente dos avós, recente tinham vindo da praia, e quem ali também imaginaria que houvesse um confronto. Na verdade foi um confronto entre dois delinquentes, e um contra o outro. Então, esses dois foram presos também, né? Quer dizer, não era só um, o outro também foi preso em seguida. O outro até já era foragido. Mas o que tem a ver uma criança totalmente inocente? Então são essas tragédias, né? Que então as crianças às vezes ficam mais vulneráveis, né? E também, como você citou antes, a questão de armas, as crianças elas ficam muito fascinadas por armas, né? Então isso realmente é um risco. Quem tem arma em casa tem que cuidar muito, e seguidamente nós nos deparamos com ocorrências onde crianças, às vezes uma atira na outra. Disparos acidentais. Claro que os pais não queriam aquilo, às vezes uma arma bem escondida, mas as crianças são espertas e acabam às vezes achando e aproveitando o momento que o pai e a mãe estão trabalhando, enfim, né, com seus afazeres, e um momento às vezes de vacilo também causa tragédia. Então a questão da arma é muito, como é que eu vou dizer assim, pertinente, aguça a criança. Aí tem a questão do alcoolismo também, aí já vai mais para o adolescente, né? Crianças começam a ingerir bebidas alcoólicas, enfim, também há um risco. E, enfim, né, todas são, e questão que eu acho mais principal, mais importante que também o álcool, ou mais grave, que seria a questão das drogas. Então isso causa uma vulnerabilidade à criança. Então a criança e o adolescente acabam, às vezes, sendo atingidos por essa violência. Bom, Charles, em relação a esses números que eu trouxe nacionais, né, esses dados da Unicef, e até esse relatório trouxe
essas questões das drogas, do número de armamento e também no aumento de jovens de uma maneira geral, né? A nossa pirâmide não é mais pirâmide. Esses são alguns fatores realmente que podem contribuir para esse alto índice de mortes em adolescentes? Interessante que esse relatório da Unicef, ele trabalha a questão da violência e ele apresenta dentro dos seus critérios a questão cultural. E quando a gente começa a observar os critérios científicos que eles utilizaram para detectar essa questão cultural, os países que estão disputando, vamos dizer assim, a posição de quem mais mata jovens no mundo são os países que se encontram na América Latina. América Central e América Latina, com exceção um que outro de algum país da África que está vivendo algum conflito bélico, alguma guerra civil. O Haiti, por exemplo. Então, o que acontece? A gente começa a perceber que a violência, em termos gerais, é uma questão cultural. Ela permeia a nossa sociedade já de um longo tempo, porque não se desenvolveu ainda, e aí a gente tem que fazer um meia-culpa. O Estado não desenvolveu mecanismo para preparar os jovens para o mercado propriamente dito, para a sociedade como um todo. O jovem ele acaba se constituindo enquanto indivíduo para o mercado, mas sem uma perspectiva empreendedora de mercado. Ele não percebe como vai se constituir enquanto um ser econômico e social. E aparece aquela fantasia, às vezes, que a criminalidade, e aí entra a questão do narcotráfico, aonde o jovem parece que vai conseguir galgar alguma coisa a mais se ele estiver envolvido nesse cenário. Até porque o ambiente em que essas coisas ocorrem, os homicídios, o crime, enfim, esse jovem está convivendo naquele meio. E culturalmente ele acaba sendo permeado por aquela conjuntura e ele acredita que trabalhando uma semana ele vai ganhar seus R$5.000 porque ele está trabalhando dentro do tráfico. E a escola ela não chegou ao ponto de mostrar para ele que se ele se tornar um empreendedor de fato no mercado legal, ele vai ganhar muito mais do que isso. Se ele se tornar uma empresa, risco de vida. Não corre risco de vida, não corre risco de morte, não vai estar trabalhando coisa ilícita, não, bem pelo contrário. Um empresário hoje, um microempresário, tira muito mais do que isso por dia. Quer dizer, cabe à escola, e daí a gente começa a levar para o âmbito da educação, cabe à escola começar a preparar isso aí desde jovem. E boa parte da criminalidade adulta ela vem se aproveitando dessa vulnerabilidade dos jovens, porque é uma vulnerabilidade que é constituída pelo próprio sistema de educação, porque não prepara, e esse jovem acaba se iludindo que ele vai conseguir algo a mais, algo bom, algo melhor, indo pelo viés da droga. E é interessante também que a escola não ensina, não prepara, que polícia é uma coisa boa para a sociedade. E o que se entende por escola, o que se entende por cultura social no nosso país e em alguns outros países da América Latina, que polícia não é coisa boa, que polícia foi criada só para correr atrás de bandido. Ora, a sociedade ela precisa entender que a polícia é importante e que é uma coisa boa e que faz parte das relações sociais também. E que é bom trabalhar como polícia também. E o jovem, quando ele está naquele meio criminoso, ele acha que é muito mais interessante ser criminoso do que ser policial, do que trabalhar como policial. O senhor percebe isso, delegado? Ele faz uma opção. Tem muitos que vão imitar a polícia e tem outros que vão imitar os bandidos. É toda uma questão, essa questão da sociedade, são as armadilhas, né? Mas que na onde esses jovens acabam se envolvendo e com aquela coisa do consumismo, querer usar a camisa de etiqueta, o tênis da marca. Né? Muitas vezes aquilo já vem com a criança também, às vezes é também, claro, uma questão de educação. Né? E também, se aquela criança se ela quer praticar o bem ou quer praticar o mal. É mais ou menos por aí. Então, quem quer praticar o mal vai imitar os bandidos. Vai ser grandão, vai andar vai ter roupas boas, de marca, etc. Tudo, evidentemente, uma ilusão. Né? Mas tem aquela criança que está
mais bem de consciência, de aprendizado e que já está firme e não entra nessas questões. Então ela vai realmente tentar aprender, tentar fazer as coisas pelo lado certo, escutando o que geralmente os pais dizem, os professores dizem, enfim, os meios aqueles meios de instrução, né, que a criança vai então aprendendo. Então, muitas vezes sim, as crianças imitam, né, então imitam o bem e imitam o mal. Bom, o senhor falou então as consequências disso, né, são o envolvimento das próprias crianças. E o meu contendor, não vou dizer contendor, debatedor, o Charles, disse, ele empurrou a responsabilidade para cima do poder público, que eu concordo com ele, mas não é só o Estado, né? Todos nós. É isso mais ou menos Todos isso que eu nós... queria falar. Ele falou em educação, né, isso. o Charles, e o senhor falou em exemplo. Sim. E aí vem um exemplo familiar. Familiar. O quanto isso do exemplo familiar, no ambiente familiar que essa criança está, contribui para ela envolver-se no crime. Aí pela experiência do senhor que trabalha aí, não sei quantos anos, 20 anos eu acho aqui em Novo Hamburgo, né? O exemplo dos pais que já estão envolvidos com o tráfico de drogas, ele é crucial. Ele é muito prejudicial, mas se a criança às vezes tem uma base psicológica, ela vai ser uma pessoa de bem, independentemente de que os pais sejam bandidos. É interessante isso. Ela tem uma base, ela às vezes até nasce com isso. Uhum. Claro que o exemplo, a educação, tudo é muito importante. Mas a criança, eu já vi vários exemplos onde os pais são delinquentes e os filhos são pessoas exemplares. Então acontece, não é muito comum. Mas quero caminhar um pouco mais nessa questão das responsabilidades, né? Porque nós temos, normalmente, se dá as culpas no Estado, na polícia, no Poder Judiciário, no Ministério Público, enfim, aquelas pessoas. É claro que o Estado tem uma enorme responsabilidade, aí a polícia tem uma enorme responsabilidade, enfim, mas esses órgãos, eles trabalham, vamos dizer assim, como paliativo, como nas consequências. O mais importante é quem trabalha na causa, naquilo que está causando. Por que essa criança se desviou? Por que esse delinquente se desviou? Então, o que isso quer dizer? O que são as causas? Causas são tudo aquilo até mesmo desde o nascimento. Tudo que a criança vai optar. E na sociedade nós temos as armadilhas. Armadilhas são tudo isso, o consumismo, o egoísmo, a criança às vezes, o meio até vamos dizer assim, onde é que a criança, o que a criança faz? Os meios de comunicação, até os filmes, onde vai sutilmente sendo colocado embutida a violência, a criança vai aprendendo. Então ali ela vai optando, não, mas ou vai para o lado do mocinho ou vai para o lado do bandido. Muito importante. Mas o que eu quero assim, destacar bem é sempre a causa e o efeito. Normalmente se percebe que quem é a responsabilidade do Estado, a responsabilidade da polícia, não que não haja, é muito importante todos os órgãos. Por exemplo, nosso aqui no município, a Polícia Civil, Brigada Militar, Guarda Municipal, enfim, e aí tem os outros, em outro patamar, Poder Judiciário, Ministério Público, Conselho Tutelar, enfim, todos esses órgãos são envolvidos. Mas tem a parte importantíssima, que é a parte da causa, que é o principal, né? Não que não seja. E às vezes se jogar isso tudo para cima do poder público, aí é que a meu ver, às vezes um pouco distorcido. Charles. Eu vejo da seguinte maneira, porque eu me apoio muito na questão da Escola de Chicago. A Escola de Chicago foi e é um dos principais institutos que pesquisa a questão da violência, da criminalidade, que estuda a questão da segurança pública. Não é por nada que os Estados Unidos conseguiu despontar nesse campo e serve como um exemplo, tão somente não como modelo, mas como um exemplo, dentro da perspectiva que eles trabalham a questão da segurança pública.
Muitos teóricos se debruçaram para entender a questão da violência e da criminalidade, desenvolveram as teorias e é nisso que a gente busca, né, para poder entender. Quando a gente fala de Estado, a gente está falando de nós mesmos, porque nós somos o Estado, a gente não pode fazer essa distinção, o Estado é lá e eu sou aqui. Não, o Estado somos nós, cada um de nós. Tá? Quando alguém resolve pegar e portar uma arma de forma ilegal ou usar essa arma contra um outro, ele está rompendo com as normas do Estado, ou seja, ele está rompendo com nós, com todos nós, né? Porque nós somos o Estado. E essa situação toda ela nos aponta para o método. Né? Bom, qual é o método que cada um de nós olha para o Estado, interpreta a sociedade, elabora seus pensamentos? As grandes conflitualidades que ocorrem nos debates são em função do método que cada um utiliza. Bom, um usa um método dedutivo, outro usa um método indutivo, outro fenomenológico, e a gente enxerga os debates daí acontecerem em função dessas diferentes formas de analisar o mesmo objeto. Tá? Quando a gente analisa a questão da criminalidade, eu gosto muito de pontualizar que a gente pode usar o método dedutivo, tá? E aí vamos buscar um Durkheim para poder entender o fato social, tá? Que existem instituições que somos nós, essas instituições, mas que elas estão ali para criar as leis, né? Que vai responder de acordo com as minhas situações. Existem empresas que são instituições, que vão criar filmes, né? Que vão constituir alguma coisa, mas esse produto só chega no mercado e é consumido se eu consumir esse produto. Tá? Eu não posso criar alguma coisa se ela não vai ser consumida no mercado. Eu vou criar alguma coisa que a sociedade quer e que ela vai consumir. Quando a gente assiste novelas em companhia limitada, elas estão acontecendo porque tem um público que a consome. Se nessa novela, se nesse filme tem cenas de violência, é porque o público quer ver isso. E isso faz parte de um componente cultural social. Tá? A sociedade como um todo tem permeado, infelizmente, essa questão ainda, esse componente da violência. Tá? Faz parte de nós. Isso é aceito em certa medida de forma velada ou até de forma aberta, conforme as regiões, os nichos que se pesquisa, né? A realização de atos violentos. Né? E ninguém imaginava que surgiria, a partir da década de 90, uma lei que hoje é contestada, né? Que é o ECA, né? O Estatuto da Criança e do Adolescente. Quer dizer, há pais e mães que questionam, mas por que eu não posso bater no meu filho para ensinar? Quer dizer, é um componente cultural que aparece, né? E quando a gente começa a pegar essas questões de método, né, para poder entender a realidade, buscar as teorias, para entender, por exemplo, na questão da América Latina, o que ocorre, a gente vai pegar a teoria do Shaw e do McKay, da Escola de Chicago, e vai perceber que realmente existe uma desorganização social. Tá? Bom, qual é o método que eles estão utilizando para entender o que é esta desorganização social? O método que eles utilizam é o método da ecologia humana, ou seja, tudo se relaciona com tudo e tudo é influenciado por tudo. Tá? Eu não surjo do nada, tá? E do nada eu vou criar alguma coisa. Não. Tá? Eu surjo no meio, esse meio me influencia, mas eu também influencio este meio. E aí é que entra a questão de Estado também. Aí vamos buscar o Durkheim, vamos buscar o Foucault, vamos buscar os teóricos que vão trabalhar essas teorias de consolidação de sociedades, de formação de Estado. Não precisamos ir tão longe, né, para buscar, porque a gente poderia fazer todo um resgate histórico e ia chegar até na formação da polis grega, né, a importância do indivíduo para formar um Estado, a opinião dele, né, para constituir, mas a gente vai começar a perceber o quanto é interessante a questão do Estado, que somos nós, para constituir os seus indivíduos. Durkheim trabalhou muito essa questão, né? E ele vai chegar, bom, existem os fatos sociais, mas o que é o fato social? É uma coisa que se impõe ao indivíduo. Se uma determinada comunidade, onde a criminalidade atua, né, está muito bem estruturada, permeada, isso é um fato social, ela se impõe aos indivíduos que estão ali. Se não tiver uma escola forte naquele ambiente que consiga fazer o contraponto, ela não vai gerar um fato social que imponha um ato de cidadania naquele ambiente. Por quê? Porque o fato social criminológico, ele é muito mais forte, ele permeia mais a cultura local. E a questão, voltamos à questão de Estado, porque somos nós, quer dizer, os indivíduos formam naquele ambiente uma conjuntura de Estado.
e existe um fato social que se impõe ali. Não é por nada que em alguns lugares do Rio de Janeiro a polícia tem que se impor, criando as famosas unidades de polícia pacificadora. Bom, mas há um enfrentamento, né? É um fato social que se impõe contra a criminalidade, e a criminalidade, enquanto fato social, também se impõe contra a segurança pública. Né? E a gente começa a perceber que, de fato, essas questões que surgem naquele meio, elas conflitam na questão cultural. São as diferentes culturas que estão permeando aquele ambiente. E essas culturas, elas acabam criando, ou melhor, elas acabam estimulando as identidades culturais. Né? E aí entra na questão dos indivíduos. Bom, dependendo do fato social que eu vou aderir enquanto individualidade, tá? Eu vou assumir uma identidade cultural comportamental para me tornar um engenheiro mecânico, ou um oficial de justiça, ou um delegado, ou um advogado, ou enfim. Tá? Mas, dependendo da mesma forma, eu vou criar uma identidade cultural e me tornar um traficante. Claro. Tá? Quer dizer, muito depende dessa questão conjuntural. A gente vai buscar as teorias. Essa questão que eu estou trazendo, ela é permeada pelo método dedutivo, né? Do geral para o particular, porque eu estou usando o Durkheim. Mas se eu começar a utilizar o método da ecologia humana, eu vou começar a perceber que essa conflitualidade ela pode ser melhor trabalhada em conjunto, não só pela uma instituição estadual, né, de Estado, federal, enfim, né, mas eu posso utilizar outras organizações não governamentais, e aí entra a questão da Unicef, né, por exemplo, que vai conseguir conectar instituições, pessoas, culturas e identidades culturais. Né? E serão instituições que, em certa medida, vão ser transformadoras de fatos sociais. Então, toda aquela conjuntura que a gente começa a permear, assim, poxa, mas a criminalidade, então, ela está em crescimento. Não, ela não está em crescimento. Né? Se a gente começar a perceber a sociedade como um todo, a nossa sociedade ela já está envelhecendo. Tá? Bom, então daqui a 30 anos, provavelmente a criminalidade, os homicídios que envolviam a população de crianças e adolescentes vai diminuir, claro. Tá? Vai diminuir sim, porque vai diminuir também essa população ao longo desse processo. E aí que entra o trabalho do Estado, ou seja, o nosso trabalho como um todo, criando os caminhos, as conexões para transformar os fatos geradores da cidadania, das condições sociais, do desenvolvimento do empreendimento, da empregabilidade. Professor Charles, em seguida a gente segue falando sobre esse tema. Também a gente falou muito sobre a questão cultural, e eu quero falar mais ainda sobre isso, mas a gente vai ao intervalo e em seguida a gente volta com Em Pauta, tratando em especial sobre homicídios e violência contra adolescentes e jovens.